Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui fazendo uma live. Abri aqui o Instagram para a gente conversar um pouquinho. Eu acabei de gravar o módulo 6 da minha mentoria para fisioterapeuta, que é o módulo da carreira profissional, voltado para a carreira docente. Aí eu estava aqui conversando, né, gravando o módulo da mentoria e me deu vontade de abrir aqui o stories, a live, para a gente conversar um pouquinho, para a gente conversar um pouco mais sobre nicho de mercado, né, que foi uma das vertentes eu venho conversando com vocês ao longo do tempo. E eu gravei um vídeo que vocês viram sobre os principais erros, né, na hora de a gente definir o nicho de mercado. E me vieram muitas perguntas, eu fiz vários stories, eu acho que vocês viram, né? Sobre mercado de trabalho, sobre como escolher o nicho de mercado. E muitas pessoas me agradecendo pelo stories, né, que eu tenho conseguido clarear as ideias, então isso é muito legal. Né? Então eu abri aqui o ao vivo sem falar para ninguém, sem chamar a galera, sem marcar, sem nada, mas para a gente poder conversar mesmo. Então, de vez em quando eu gosto de fazer isso, e se você não quer perder nenhuma notificação aqui das minhas publicações, você pode ativar as notificações, tá bom? Então ativa as notificações para você não perder os posts, para você não perder as lives, para você não perder os stories, tá bom? Porque o meu intuito aqui é melhorar você, é te ajudar a melhorar como fisioterapeuta dentro de 4 pilares. Quais são os pilares que eu vejo que são interessantes, né? Que é a parte do atendimento, que é a parte de gestão de carreira, é a parte de fidelização de pacientes e é a parte de captação online e offline. Tá? Mas dentro de atendimento, eu gosto muito de falar sobre nicho. Nas minhas 2 turmas de mentoria, que eu já abri até agora para fisioterapeutas, uma das dúvidas constantes era qual que é a escolha do nicho de mercado que a pessoa tem que trabalhar, quando que escolhe o nicho, qual nicho que a pessoa tem que trabalhar, como que ela se identifica com o nicho de mercado. Tá? Então, para a minha próxima turma de mentoria, que eu não sei quando vou abrir, ainda vou ver uma data legal para mim e para todo mundo, eu já quero que a pessoa chegue sabendo do nicho. Tá? Então, um dos meus objetivos aqui nas redes sociais é ajudar as pessoas a já definir o nicho. Para quando elas chegarem na minha mentoria, no meu curso online de mentoria, a pessoa já saber qual é o nicho que ela quer atuar, que ela atua, para a gente poder, a partir daí, desenvolver essas habilidades dele como fisioterapeuta, tá bom? Então, aqui eu vou compartilhar com vocês algumas dicas. Eu me prometi que eu vou fazer só 15 minutos de live, então eu já falei 5, vou fazer só mais 10 minutos para não ficar muito longa. Eu vou te dar algumas dicas aqui para você em relação ao nicho. Por exemplo, se você é recém-formado, eu não oriento que você já defina o nicho de mercado agora. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é experimentar o mercado, é começar a atender, tá? Se identificar por alguma área de uma maneira mais geral. Por exemplo, no meu caso, eu trabalho na área de fisioterapia musculoesquelética, então eu gosto muito dessa área. Então, quando eu comecei a atender, lá em 2010, 2011 fiz especialização, lá em 2013, 2014, eu atendia de tudo. Eu fazia home care, e atendia de tudo. Então atendia tornozelo, joelho, quadril, ombro, atendia de tudo, tá? Então, e foi um período de conhecimento, tá? De autoconhecimento, porque ali, quando eu atendia, eu experimentava o mercado, eu sentia o mercado. Eu só fui definir o meu nicho de mercado de uma maneira mais específica depois de 3 anos de atendimento. Para vocês terem uma ideia. E tem gente que já quer definir o mercado logo, já quer definir um nicho rápido. Eu falei, calma, tenha paciência, tem que experimentar o mercado. Uma outra coisa, para quem está no estágio supervisionado, ainda está na faculdade, ali é uma excelente oportunidade de você conhecer o mercado e você experimentar todas as áreas. Certo? Então, professor, eu gosto mais de traumato, eu gosto mais de respiratória, gosto mais de neuro. Durante a faculdade, na minha visão, você não deve escolher o nicho, tá? Você deve experimentar de tudo, porque ali é a hora.
Ali é a hora. Uma outra coisa, não se esconda. Tem muitos alunos aqui comigo e eu já ouvi alguns relatos que a pessoa não quer atender, tem receio, tem medo. Não tenha medo, tá? Ali é a hora de você aprender. Ali é a hora de você colocar sua cara a tapa e trazer conhecimento e ir para cima mesmo, tá? Então, ali é a hora. Então, como eu falei, demore um pouquinho para você poder selecionar esse nicho, tá? Eu demorei 3 anos. E por que é importante, na minha visão, a gente definir o nicho de mercado? Primeiro, por exemplo, a área fisioterapia traumato-ortopédica é um mundo. Eu acho que a área que você trabalha também, se não for ortopedia, é um mundo de coisas, é um mundo de oportunidades. E se a gente for querer dominar tudo, a gente não vai dominar nada. Concorda comigo? É impossível, na minha visão, a gente se aprofundar bastante em cotovelo, se aprofundar bastante em tornozelo, se conhecer todas as patologias e dores do meu paciente de coluna, todas as dores e patologias, ler todos os artigos do PubMed e da Pedro voltados para o quadril. Ou seja, é muita informação, é muita informação. Os nossos congressos, eles tentam trazer de tudo, mas tem congressos mais focados. E no meu caso, por exemplo, quando eu defini o meu nicho de mercado, eu defini por coluna vertebral. Então, logo quando eu defini o meu nicho de mercado, que foi em coluna vertebral, que eu comecei a estudar muito sobre coluna vertebral, comecei a fazer cursos de terapia manual voltados para a coluna vertebral, comecei a ler livros sobre coluna vertebral, comecei a estudar artigos científicos voltados para a coluna vertebral, fiz mestrado em coluna vertebral, fiz doutorado em coluna vertebral, ou seja, eu fiz todos os meus cursos depois que eu defini o meu nicho em coluna vertebral. E foi a partir daí que o mercado começou a me notar. Tá? Foi aí que eu comecei a conectar com a minha audiência. Foi aí que eu comecei a ter mais visibilidade no mercado de trabalho. Tá? Então ali eu conhecia as principais dores do meu paciente, eu conhecia quais eram as principais dificuldades dos pacientes com problema na coluna. Eu sabia qual que eram as principais queixas, qual que eram as principais patologias das pessoas que têm problema na coluna. Então eu me aprofundei no meu nicho, certo? E foi rápido o crescimento, depois que eu defini o meu nicho de mercado. Tá? O pessoal da minha mentoria sabe quanto que eu ganhava. Então foi rápido, muito, muito acima da média depois que eu me aprofundei no meu nicho de mercado. Então essa é uma coisa que na minha opinião é muito importante dentro da carreira profissional, e é a definição do nicho de mercado. E como é que eu escolho o meu nicho? Como é que eu escolho o meu nicho? Vamos lá. Primeira coisa, experimentar. Primeira coisa, se expor às oportunidades, e ali você vai ver qual é o nicho que mais te agrada. Eu recebi várias perguntas no meu stories, depois do meu stories, no direct, em relação a escolher um nicho com base naquilo que eu gosto de fazer, ou definir o meu nicho com base naquilo que o mercado proporciona. O que é que vocês acham? Escrevam aqui só para eu saber se você acha que a gente tem que escolher um nicho pelo amor que eu sinto por aquele nicho, ou por uma oportunidade de mercado. Tá? Me dizem o que é que vocês acham. Deixa eu ver a opinião de vocês. Coloca aí, amor ou oportunidade? Deixa eu ver qual a opinião da galera em relação a isso. Por que isso é importante? Por que a escolha no nicho, baseado no amor ou baseado na oportunidade, elas são diferentes, tá? Teve uma colega que escreveu aqui oportunidade, tá? Sara, oportunidade. Oportunidade, amor, tá? Muito bom. Primeiramente, identificação. Tá, muito bom, Cleo. Primeiramente, identificação. Então, vamos lá conversar sobre isso. Degiane, amor. Amor, beleza. Vamos lá. Qual que é a diferença?
para quem está começando, o que aparecer? Concordo, Paulo, tem que experimentar o mercado. Eu falei sobre isso no começo da live. Acho que por amor, pois o trabalho flui melhor e o sucesso é garantido. Muito bom, Pedro. Vamos lá. Qual que é a diferença da gente optar pelo nicho, escolhendo por amor ou escolhendo por uma oportunidade? Quando você escolhe o nicho por amor, ou por aquilo que você se identifica, por aquilo que você gosta de fazer verdadeiramente, você tem mais satisfação de se aprofundar naquele nicho. Como eu falei, depois que a gente escolhe o nosso nicho, a gente tem que estudar aquilo profundamente, tem que ler artigos sobre ele, tem que participar de congressos sobre isso, tem que se aprofundar verdadeiramente nesse nicho de trabalho. Se eu escolho pela oportunidade, quanto tempo vai durar essa minha gana por conhecimento? Já pararam para pensar nisso? Então, isso pode ser a curto prazo, né? E na minha mentoria, eu quero formar fisioterapeutas, eu quero ajudar fisioterapeutas a ter uma carreira duradoura a médio e longo prazo. Não só uma modinha, um evento que você ali, seu nome bombou no primeiro momento e depois ele começou a decair porque não era a sua primeira opção. Tá? Então, eu sempre recomendo que a pessoa escolha por amor, por aquilo que ela gosta de fazer, por aquilo que ela tem afinidade, porque ela vai estudar isso profundamente por muito tempo. Tá? E não tem problema nenhum você mudar o nicho. Tá? Não é porque você escolheu um nicho hoje que você vai ficar agarrado com ele pelo resto da sua vida profissional. Não é isso. Mas você pode mudar de nicho, mas você tem que se identificar com esse nicho. Então, a minha orientação é que você nunca escolha o nicho por uma oportunidade, por um momento, mas escolha o nicho por amor. O que pode acontecer? A oportunidade e a satisfação do nicho caminharem juntas. Então aí é perfeito. Tá? Você viu uma oportunidade de mercado, é um nicho que você gosta de trabalhar, aí é 100%, aí é ótimo. E também tem aqueles nichos que a gente... Vou falar sobre isso. Se o mercado estiver saturado, isso daqui não é desculpa. Tá? Não é desculpa. Se você é especializado em uma coisa, não existe mercado saturado para você. As pessoas têm muito profissional mediano em todas as áreas. Muito profissional mediano para ruim. Tá? Muito profissional mediano para ruim. E se você se destaca nesse nicho, que você acha que ele está saturado, você consegue um destaque maior. Lembre-se que ele está saturado, mas tem muito profissional mediano para ruim, que está ali sem saber por que está, que atende de tudo, mas também atende o nicho que você gosta, por exemplo. Mas se você se especializa nisso, não tem como estar saturado o mercado. Eu sou contra essa visão. Por exemplo, eu escolhi a área de coluna vertebral. Coluna vertebral, qual é o fisioterapeuta que não atende coluna vertebral? Que não é de home care, consultório ou clínica de fisioterapia. Não tem. Todo mundo acha que atende coluna vertebral. Todo mundo atende coluna vertebral. Mas poucas pessoas são especializadas no nicho da coluna vertebral. Conheço poucos. Posso contar aqui nos dedos, tá? Posso contar nos dedos quem são os fisioterapeutas realmente especialistas que se dedicam no nicho da coluna vertebral. Então pense no seu nicho e pense como é que você pode se aprofundar no seu nicho de interesse, tá? Mais uma vez, não escolher por uma oportunidade, escolha o seu nicho por afinidade, tá? Por amor. E uma outra coisa importante para a gente finalizar, que eu prometi que eu vou terminar essa live no horário, uma coisa que me perguntam muito, se eu devo escolher apenas um nicho. Por exemplo, vou atender só ombro, não atendo mais nenhum nicho. Vou atender só quadril, não atendo mais nada. Não, você pode escolher um nicho, 2 nichos, até 3 nichos de mercado. Tá? Até 3 nichos de mercado eu vejo que é o ideal para você poder se aprofundar, como eu falei para você, de maneira satisfatória. Tá? 3 nichos de mercado. Importante isso, tá? Isso que pensa, o sol nasce para todos.
mas a água fresca são para poucos, ou seja, para aqueles que correm atrás. Perfeito, Pedro. Exatamente isso. Se você se aprofunda no seu nicho, e uma coisa importante, o paciente busca isso, tá? Se ele sabe que você é um profissional especialista naquilo que você faz, você conhece profundamente a patologia do paciente, você já atendeu muitos pacientes com o mesmo problema que ele, você conhece as principais dores desse paciente, é isso que ele quer. Se coloque no lugar do paciente. Né? Se você vai no médico, vai no fisioterapeuta, vai em qualquer profissional de saúde, qualquer profissional, você quer aquele que é especialista no problema que você tem, não aquele que atende de tudo. Você quer um médico, um profissional, um fisioterapeuta, um fono, um TO, um professor de educação física, qualquer profissional especialista. Eu falo que a graduação nos prepara de forma generalista, que não tem problema nenhum nisso, que é o certo, conhecer de todas as áreas. Mas depois a gente começa generalista, mas com o tempo a gente vai aprofundando e se tornando especialista naquilo, tá? Então a gente consegue conectar melhor o nosso mercado quando nós somos especialistas, tá? Não esqueçam disso. Não esqueçam disso. Se você for fazer parte da minha próxima turma de mentoria, eu já quero que você tenha o seu nicho definido ou principalmente mais direcionado, tá? Para a gente poder começar a traçar estratégias mais direcionadas para o seu nicho, para você aumentar a sua capacidade de fidelização do paciente, de capacitação, de atendimento e captação desse paciente. É bom se especializar em mais de uma área? É bom, como eu falei, pode escolher 2 nichos, pode escolher até 3 nichos de mercado e se aprofundar nesse nicho, tá? E para a gente finalizar agora, vamos lá. Mais uma coisa importante para a definição do nicho, porque a gente cria uma identidade na cabeça do nosso paciente. Se, por exemplo, se você cria essa identidade, que eu vou fazer um teste com você depois, eu vou publicar talvez aí pelos próximos dias. Por exemplo, você é a primeira pessoa a ser lembrada pelo seu paciente quando ele precisa de um serviço mais específico do nicho? Será? Por exemplo, quando a gente pensa em Ana Maria Siriani, o que é que você lembra? Ombro. Quando você pensa em Thiago Fukuda, o que é que você lembra? Quadril e joelho. Quando você pensa em prática baseada em evidências, quem é que você lembra? Leonardo Costa. Quando você pensa em escoliose, eu falei no story, o que é que você lembra? Rodrigo Andrade. Quando você pensa em neuro, quem é o primeiro profissional que vem na sua cabeça? Quando você pensa em UTI, quem é o primeiro profissional que vem na sua cabeça? Vê se esse primeiro profissional que vem na sua cabeça, ele atende de tudo. Ele fala de tudo. Ele conhece todas as áreas. Com certeza ele se aprofunda em uma área de uma maneira mais específica e por isso que ele é a referência na área e a primeira pessoa que você lembra. E para o seu paciente é a mesma coisa. Se você só publica na sua rede social sobre no máximo 3 nichos, como eu falei, você vai começar a se conectar com as pessoas. Você vai começar a criar uma caixinha, que eu chamo de caixinha mental, na mente do seu futuro, no seu paciente. Então, todas as vezes que ele precisar do seu serviço, ele tiver um problema dentro do seu nicho, o primeiro profissional que ele vai procurar é você. Grande Fabrício Lopes. Um abraço aí, meu amigo. Tá de parabéns aí pelo seu trabalho, viu? Você é 10. Então, pense nisso, tá? Então, esse é um exemplo clássico, tá? Da importância da gente definir o nosso nicho de mercado. Na minha mentoria, tenho 1 ano de formado e ainda não consegui definir. O que é que você não conseguiu definir? O nicho, tá? Então, se você for fazer a minha mentoria na próxima turma, eu já quero que você chegue com nicho específico, tá bom? Então vamos lá, por isso que eu estou aqui, para te ajudar a definir um nicho. Certo? Entenderam isso, gente? Então, você precisa ser a primeira pessoa
a ser lembrado pelo seu paciente. Você precisa ser a primeira pessoa a ser lembrada pelo seu trabalho. Você precisa ser a primeira pessoa a ser lembrada no seu nicho em específico. Quando eu pensar no nicho tal, a primeira pessoa que eu quero lembrar é de você, entendeu? E o seu paciente também quer isso, tá? E o mercado exige isso de você, tá bom? Então, eu espero que tenha clareado. Se você tiver alguma pergunta, manda aqui para mim, tá? Que eu vou tentar te responder, que chegam muitas perguntas, mas eu vou tentar me esforçar para ler todas as perguntas. Eu tenho muita alegria em ler as perguntas, tá? Então, eu já passei 10 minutos aqui do tempo que eu tinha estipulado, que eu sou assim, quando eu começo a falar, eu gosto de ajudar, eu gosto de trazer informação, e quanto mais informação eu vejo que a nossa classe só tende a crescer, e esse que é o meu objetivo, é formar fisioterapeutas que tenham a veia empreendedora dentro do mercado para conseguir alavancar a carreira profissional, tá? Esse é o meu maior nicho de mercado, posso falar assim, e esse é o meu maior desejo, que é que motiva a minha missão aqui como fisioterapeuta e como uma pessoa que tenta te ajudar realmente, te ajudar verdadeiramente dentro do mundo da fisioterapia. Tá bom? Então, obrigado, gente. Agora vamos aproveitar o final de semana. Um bom sábado para todo mundo. E não esquece de ativar as notificações aqui para quando eu entrar de novo, como vocês sabem, eu entro aqui de forma aleatória, a gente possa bater um papo ainda mais sobre carreira profissional e traçar estratégias para a gente poder nos desenvolver ainda mais como fisioterapeutas. Tá bom? Então, um beijo para todo mundo e até a próxima.